E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Valerie, professora de matemática, e vamos dar início a mais um conteúdo aí da nossa tão maravilhosa matemática, que todo mundo ama, né? Loucos por matemática. Então, vamos lá. O conteúdo que nós vamos trabalhar essa semana, né, é radiciação de números naturais e expressões numéricas. Expressões numéricas já é um conteúdo que a gente vem trabalhando, né? E a cada vez mais a gente vai colocando uma operação nova, né? E aí a gente vai vendo as formas de resolver, tá certo? Então, esse conteúdo de radiciação que vamos dar início é para os sextos anos e é referente à semana de 19 a 23 de outubro, tá? Quarentena básica, bora lá. Então, é o seguinte, o que é a raiz quadrada, né? As crianças normalmente ficam lá, eu quero aprender raiz quadrada, eu quero raiz quadrada. Então, o que é a raiz quadrada? Vamos pensar assim, qual, né, um número que elevado ao quadrado dá 25? Nós já estudamos, né, potência nas semanas anteriores e agora vamos falar, né, de um número que elevado ao quadrado dá 25. Pelo que nós estudamos lá na potenciação, o 5, né, é um número que elevado ao quadrado dá 25. Por quê? Porque 5 elevado ao expoente 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Quando a gente dá a resposta para essa pergunta aqui, né, qual que é o número que elevado ao quadrado dá 25, e a gente diz que é o 5, a gente efetua a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. E como a gente está elevando ao quadrado, então a gente vai chamar, né, essa operação aqui de raiz quadrada. Se estivéssemos elevando ao cubo, seria raiz cúbica, tá? E assim por diante. Bom, no caso aqui do nosso exercício, por ser raiz quadrada, a gente vai efetuar a extração, né, dessa raiz, e o símbolo que nós vamos escrever é esse aqui, ó, um V com uma perninha esticadinha, tá certo? Então, o símbolo da raiz quadrada é esse V com a perna esticadinha, tá bem? Então, continuando aqui. Assim, né, quando a gente quer lá um número que elevado ao quadrado dá 25, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando a raiz quadrada de 25, que vai dar como resultado o 5, certo? Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é 25. Então, o que eu preciso fazer para poder determinar a raiz quadrada de um número? Para que eu possa determinar a raiz quadrada de um número, basta eu encontrar um número natural que elevado ao quadrado seja igual ao número que foi dado. Então, por exemplo, raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 elevado ao quadrado é 144, tá? Bom, algumas observações. Nem todo número natural é quadrado de outro. O que significa isso? Por exemplo, o número 7. Ele não tem raiz quadrada exata, né? Por quê? Porque não existe nenhum número natural que elevado ao quadrado dê 7. E os números que são quadrados, né, de outros, a gente chama eles de quadrados perfeitos. E somente eles é que possuem raiz quadrada. Quem são, né, aqui, por exemplo, alguns exemplos de quadrados perfeitos para vocês verem. Por exemplo, o 1, né, que é a raiz quadrada de 1 é 1. O 4, raiz quadrada de 4 é 2. O 9, raiz quadrada de 9 é 3. O 16, o 25, 36, 49, 64, 81, 100 e assim por diante. Nossa, mas eu já vi esses números em algum lugar. Já já a gente vai descobrir, tá ok? Bom, uma outra observação.
A medida do lado do quadrado representa a raiz quadrada da área do quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadrado, né, de lado 2. Quantos quadradinhos tem aqui? São 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, que é o lado do quadrado que nós temos aqui, a medida do lado do quadrado. A mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque o meu quadradinho tem lado de medida 3. Raiz quadrada de 16 é 4, porque o quadrado ele tem medida 4 e assim por diante, tá? Nas aulas passadas, nós fizemos essa tabuada de quadrados, né? Então, nós fizemos aqui, ó, do 0 até o 20. A gente montando essa tabuadinha aqui, nós temos todas as raízes quadradas exatas de 0 até 400. Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 225? Se você olhar aqui, ó, o 225 está aqui. Quem é o número que elevado ao quadrado dá 225? É o 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. E assim por diante. Então, com essa tabuadinha que nós fizemos aqui do 0 até o 20, nós temos todas as raízes quadradas exatas de 0 até 400, tá? Bom, então agora a gente vai falar de expressão numérica. Nossa, mas raiz quadrada acabou? Acabou, é só isso mesmo. É só você achar um número que elevado ao quadrado dê o número que você quer, tá certo? Então vamos falar das expressões numéricas. Aqui eu coloquei 3 exemplos de expressões para vocês. 3 ao quadrado mais 1 menos 5 ao quadrado. Nessa expressão, aqui nós temos potência, adição e subtração. Nesse outro exemplo, 2 elevado à quarta dividido por 4 mais 3 ao quadrado vezes 10. Quais as operações que nós temos aqui? Potenciação, divisão, multiplicação e adição. Esta outra, raiz quadrada de 64 dividido por 2 menos 10 elevado a zero. O que nós temos de operação? Raiz quadrada, potência, divisão, subtração. E como que a gente vai calcular? Como já foi visto nas nossas aulas anteriores, que para a gente calcular o valor de uma expressão numérica, né, que aparece agora as 6 operações que nós estudamos, raiz quadrada, potência, divisão, multiplicação, adição e subtração, a gente sempre efetua essas operações na ordem do que? Das mais fortes para as mais fracas. Quem são as mais fortes? A potência e a raiz. É sempre a operação e a sua inversa, tá certo? Então, a mais forte aqui que a gente viu é o que? A potência e, junto dela, a raiz quadrada. Depois, a multiplicação e a inversa dela, a divisão. E, por último, mas não menos importante, a adição e a inversa, que é a subtração. Essa ordem ela tem que ser sempre obedecida, das mais fortes para as mais fracas. E a gente sempre resolve na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Como a gente faz a leitura, né? Quando a gente está lendo uma frase, a gente começa aqui, ó, da esquerda e vai lendo até a direita, até o final dela. Eu não vou pulando palavras na hora da leitura. Então, a mesma coisa, eu não pulo operações, certo? Que estão mais fortes, a mais fraca antes da mais forte, tá ok? Então, essa ordem, ela tem que ser muito bem respeitada. Bom, e se aparecerem parênteses, colchetes e as chaves? A gente também resolve ela nessa ordem que aparece. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. E dentro de cada um deles, nós também respeitamos as ordens das operações, das mais fortes para as mais fracas, tá ok? Bom,
Então, vamos pegar aqui aquelas expressões, vamos resolver aquelas expressões que nós mostramos anteriormente, tá? Então, a primeira, 3 elevado ao cubo mais 1 menos 5 ao quadrado. Vocês estão vendo aqui que está tudo colorido, né? Ou seja, aquilo que eu escrevi, que é a minha função, a minha expressão, está tudo em pretinho, tá? O que eu marcar, eu vou resolver. O que eu não marcar, eu vou copiar. E sempre da esquerda para a direita. Então, o que nós temos aqui? Temos essa potência e essa potência. Eu marquei as duas. Então, eu vou resolvê-las na ordem aqui. E o que não foi marcado, eu vou copiar. Então, 3 elevado ao cubo. Não é 9, tá? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, 27 mais 1 menos 5 ao quadrado, 25. Agora, o que sobrou aqui pra gente? Uma adição e uma subtração. Então, eu resolvo na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Aqui, 27 mais 1 é 28. E o menos 25 eu não marquei, copia. Agora, 28 menos 25 é 3. Então, vocês estão percebendo que eu comecei a resolver das mais fortes, fui marcando, colocando os resultados. Aquilo que eu não marquei, eu copiei, tá? E sempre da esquerda para a direita. Bom, outro exemplo. 2 elevado à quarta dividido por 4 mais 3 ao quadrado vezes 10. Então, como nós vimos, nós temos potência, divisão, soma e multiplicação. Qual é a mais forte? As potências. Então, marcamos aqui as duas potências, vamos resolvê-la e o resto nós vamos copiar. 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Dividido por 4 mais 3 ao quadrado, 9 vezes 10. Bom, nesta linha aqui, nós temos essa divisão e esta multiplicação. Então, na ordem que apareceram, eu resolvo primeiro aqui a divisão, eu marco, e eu vou marcar também a multiplicação. Então, 16 dividido por 4 é 4, mais 9 vezes 10, 90. Sobrou o quê? A nossa conta de mais aqui, que eu vou fazer 4 com 90, 94. Então, percebam novamente a ordem das operações. E sempre da esquerda para a direita. E o que eu não marco, eu copio, tá? Vocês não podem pular, não podem inverter, não podem nada disso. Expressão é ordem, tá? É como se fosse uma frase. Você não lê a frase de qualquer jeito, pulando palavras, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Raiz quadrada de 64 dividido por 2 menos 10 elevado a zero. Bom, raiz quadrada, divisão e subtração e potência. O que nós vamos resolver primeiro? A raiz quadrada e a potência. Raiz quadrada de 64. Que número elevado ao quadrado dá 64? É o 8. Dividido por 2 menos 10 elevado a zero. Lembrando da regrinha, que todo número elevado a zero é sempre 1, tá? Bom, aqui na nossa segunda linha, sobrou uma divisão e uma subtração. Primeiro, a nossa divisão. 8 dividido por 2, 4, copia o menos 1. Sobrou a conta de menos. 4 menos 1, 3. Tá certo? Então, novamente, da esquerda para a direita, o que você marca, você resolve, o que você não marca, você copia. Bom, e agora vamos falar então da importância dos parênteses, né? Eles vão aparecer e para que eles servem? Eles servem para nos auxiliar, por exemplo, quando eu preciso resolver uma conta mais fraca antes de uma mais forte, eu preciso utilizar esse parênteses, porque pela regra é sempre da mais forte para a mais fraca.
Mas se eu preciso inverter alguma ordem, né? Eu preciso resolver uma mais fraca primeiro. Para que isso aconteça, eu vou colocar os parênteses, tá certo? Então, se vocês perceberem aqui, todas essas três expressões, elas têm os mesmos números, as mesmas potências, os mesmos valores, os mesmos sinais, né? Na mesma ordem, tudo direitinho. O que está variando de uma para outra? Apenas o parênteses, aonde o parênteses está sendo colocado, tá? Então, se vocês perceberem nessa primeira aqui que não tem parênteses nenhum, eu vou usar a regra, né, da mais forte para mais fraca. Bom, então, olhando aqui, né, potência, 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 marquei as três e vamos resolvê-la. 2 elevado à quinta é 32, mais 4 elevado ao quadrado, 16, menos 2 elevado ao cubo, 8, vezes 3. Aqui agora nós temos o quê? Uma conta de mais, mas temos uma multiplicação aqui na frente. Então, eu tenho que resolver essa multiplicação na frente. Como eu não marquei, eu vou copiar, né? 32 mais 16 menos 8 vezes 3, 24. Nesta linha agora, nós temos uma soma e uma subtração. Então, eu vou realizar primeiro a nossa soma. 32 mais 16 deu 48. E o menos 24 você copia. Aí você faz a última operação. 48 menos 24 dá 24, tá? Então, nesta primeira opção, eu não tenho nenhum parênteses, então eu vou resolver obedecendo a ordem das operações, da mais forte para a mais fraca. Nesta daqui, né, os mesmos valores, porém, eu tenho esse pedaço dentro do parênteses, tá certo? Então, na hora de resolver, eu vou ter que mexer primeiro com isso daqui, tá? Então, vamos lá. Tem parênteses, abriu parênteses. 2 elevado à quinta, mais 4 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao cubo, fechou, vezes 3. Temos essas três potências para resolver, então vamos resolvê-las. Abriu parênteses. 2 elevado à quinta, 32, mais 4 ao quadrado, 16, menos 2 elevado ao cubo, 8. Fechou parênteses, vezes 3. Bom, aqui nós temos uma multiplicação. Mas como existe o parênteses, eu vou resolver aqui dentro primeiro, tá? Que é a conta de mais. Ela é mais fraca, mas está dentro do parênteses, então ela tem prioridade. Bom, dentro dela, quem apareceu primeiro? A conta de mais. Então, eu vou fazer 32 mais 16, né? Abriu parênteses, coloco o resultado, 48, menos 8, fechou o parênteses, vezes 3. Ainda tem o parênteses aqui, que eu tenho que fazer essa conta de menos. 48 menos 8 vai dar 40, vezes 3, 120. Então, vocês estão percebendo, olha a diferença de resultado só porque eu coloquei um parênteses, tá certo? Então, ele é muito importante porque, dependendo do lugar onde ele vai estar, eu tenho um resultado diferente, tá? Bom, nesse último exemplo também são os mesmos valores, porém, o meu parênteses está pegando esse pedaço aqui, entre o 4 ao quadrado e o 2 elevado à terceira, tá? Então, 2 elevado à quinta mais, abriu parênteses, 4 ao quadrado menos 2 ao cubo, fechou parênteses, vezes 3. Vou resolver as potências. Essa aqui está sozinha, eu posso resolver. E essas duas que estão dentro do parênteses. Então, 2 elevado à quinta é 32, mais, abre o parênteses, 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao cubo, 8. Fechou o parênteses, vezes 3. Eu posso fazer essa conta aqui? Não, primeiro eu tenho que resolver o parênteses, tá? Então, copia o 32, copia o mais, 16 menos 8
é 8 e vezes 3. Bom, nesse pedaço aqui, que acabou todos os nossos parênteses, sobrou o quê? Uma conta de mais e uma conta de vezes. Agora, a conta de vezes entra na frente, porque não existe mais parênteses. Voltamos à regra anterior. Então, 8 vezes 3, vou ter que resolver, por isso está marcado. Aí eu venho aqui, copio 32 mais 8 vezes 3, 24. E aí, como sobrou só essa conta, a gente vai colocar o resultado dela aqui, que é 56. Então, de acordo com o que nós vimos aqui, é muito importante, né, a gente ver a questão da colocação ou não do parênteses, tá? Se ele aparecer, ele tem prioridade para ser resolvido, tá? E ele serve para isso, para que a gente possa resolver uma operação mais fraca, né, antes da mais forte. De eu inverter, por exemplo, a ordem das resoluções, tá certo? Então, com isso, a gente chega aí ao final de mais uma aula, tá certo? Vocês vão receber aí a lista, né, no grupo lá do WhatsApp, no nosso grupo da sala. Vocês podem imprimir, vocês podem copiar, vocês vão resolver essa lista no caderno, não precisa me entregar, tá? Eu vou estar corrigindo para aqueles que assim desejarem, mas não é necessário entregar. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no grupo, tá? E eu estou à disposição de vocês. Bom, terminamos mais uma aula. Espero que vocês estudem bastante, tá? Estou à disposição de vocês e até a próxima, tá? Não esquece de deixar aí o like, de compartilhar com seus colegas e sempre que precisar, voltem e assistam às aulas novamente, tá certo? Um beijo no coração, tchauzinho!